boa noite. Vamos dar início à aula de Química Geral e o conteúdo de hoje é sobre tabela periódica. Nesta aula eu vou abordar sobre tabela periódica atual, famílias ou grupos, períodos, localização de elementos, propriedades aperiódicas e periódicas. Então, primeiramente, mostrando aqui para vocês, aqui está a tabela periódica atual. É um modelo que vai estar agrupando aí todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Essa tabela está organizada em ordem crescente, correspondendo aos números atômicos, que é a mesma coisa que o número de prótons, como já vimos anteriormente. Vocês podem ver esse número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Esses são os números atômicos, também chamados de números de prótons. Então, vocês podem ver que elas estão agrupadas em ordem crescente do número atômico. Quando chega aqui, vocês podem ver aqui, ó, 54, 55, 56, 57. Aí pula aqui para o 72. É porque vem aqui para baixo, do 58 ao 71, que todos esses elementos químicos estão aqui dentro. Depois o 71 vem para o 72. Aí chega aqui, 87, 88, 89, vem para o 104? Não. Aqui o 89 vem para cá, ó, 90, até o 103 e depois volta para o 104. Então, vocês podem ver que está em ordem crescente de número atômico. Essa nova tabela, ela possui 118 elementos químicos. Então, está aqui o último elemento químico, aqui, ó, 118. E possui 90 elementos naturais, elementos são naturais do 1 até o 92. Com exceção aí do elemento químico 43, que é aqui, ó, o tecnécio, e o 61. 61 está aqui embaixo, o promécio. Também chamados, esses 90 naturais são chamados cisurânicos. E tem 28 elementos químicos que são artificiais, que é do número 93 aqui até 93, 103, do 104 aqui até o 118. Ok? Então, chamados aí de transurânicos. Então, esse quadradinho aqui, ele vai especificar, aqui está especificando, esse símbolo aqui, tem o símbolo do elemento químico, Fe, tem o nome do elemento que está escrito aqui, que é o ferro, nome do elemento químico. Aqui embaixo é a massa atômica, também chamada de peso atômico, igual está descrito aqui nesse quadradinho aqui. Aqui tem o número atômico, e aqui está a distribuição eletrônica. Aquela distribuição que eu expliquei para vocês, a distribuição do diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, só que aqui está falando igual aqui, na primeira camada, que é a camada K, tem 2 elétrons, na segunda camada, que é a camada L, tem 8 elétrons, porque soma 2s2 mais 2p6, o 2 mais 6 dá 8 elétrons. A camada M tem 14 elétrons, a somatória, né? De todos os subníveis, e aqui é 2 elétrons. Então, tem a distribuição eletrônica aqui. Tem tabela que tem isso aqui, tem tabela que não tem. Igual aqui nessa tabela mesmo, que eu estou mostrando, a gente vê o número atômico, o símbolo, o nome do elemento químico e a massa atômica. Como que essa tabela periódica é organizada? Então, a gente tem os períodos, que são essas filas horizontais aqui, ó. Então, aqui é um primeiro período. O número 2 aqui, ó, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo. E isso daqui, como eu falei para vocês, não é oitavo e nono período. Não é isso. Porque esses elementos químicos estão aqui dentro do sexto período e esses aqui estão dentro do sétimo período. Então, existem aí, então, sete filas orientais, ou seja, 7 períodos, que correspondem àquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, que eu falei para vocês. E essas camadas também são chamadas de níveis, ok? Tem também os elementos químicos que são organizados em famílias ou grupos, que são as colunas verticais. Então, existem aí 18 colunas verticais. Vocês estão vendo esse número aqui em cima? 1, 2, 3, 4, 5, até 18, porque são 18 colunas. E que são formados também chamados de famílias ou grupos. Então, esses elementos químicos que estão aqui nesse grupo 1, eles se encontram aqui porque eles possuem propriedades químicas semelhantes. Esse daqui está aqui, eles estão aqui nesse grupo 2 porque eles têm propriedades químicas semelhantes. Os
elementos químicos, né, são classificados aí em metais, ametais, também chamados de não metais, semimetais e gases nobres. Tem essa legenda aqui das cores, mas vamos aqui, ó, o que está em preto são considerados metais. Então, vocês estão vendo que tem esse aqui, esse amarelo mais escuro, tem esse amarelo mais claro, tem esse rosa aqui mais escuro, tem esse azul mais claro, com o azul mais claro aqui, são considerados metais. Mas vocês podem ver que esse amarelo mais escuro são chamados de metais alcalinos. O amarelo mais claro são chamados de metais alcalinos terrosos. Esses aqui são os metais de transição, ok? E aí, e esse daqui, esse azulzinho aqui são os outros metais, tá? Ametais e não metais é o hidrogênio aqui sozinho, e mais carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre e selênio, esses aqui. Então, vocês estão vendo que eles estão em verdinho, são chamados aqui, ó, de não metais ou ametais. Temos os semimetais, que é o que está aqui em vermelho, está delimitado em vermelho, né, mas está representando aqui em verde, o boro, silício, o germânio, o arsênio, que são considerados como semimetais, que é esse aqui. Temos aqui os gases nobres, são esses elementos químicos aqui. E aqui, esses elementos químicos aqui, que eu não pus nada, eles são considerados como halogênios, ok? E quais são as características aí dos metais, dos ametais e dos semimetais? Os metais, eles são eletropositivos, que eles tendem a doar elétrons, igual. Os sólidos, eles são considerados elementos sólidos, com exceção aí do mercúrio, né, que a 25 graus Celsius na atmosfera aí de 1 atm, ele é líquido, possuem um brilho característico, são dúcteis, porque a gente pode estirar em fios, são maleáveis, quando exerce uma pressão ele não vai quebrar, vai formar uma chapa, os metais, e são bons condutores de calor e eletricidade. Já os ametais, eles são eletronegativos, vocês estão vendo que os metais são eletropositivos, dão elétrons. Os ametais são eletronegativos e tendem a ganhar elétrons. Eles são quebradiços, opacos, vão formar compostos covalentes, né, também chamados de compostos moleculares. Vou explicar para vocês isso mais detalhado mais na frente. São péssimos condutores de calor e eletricidade, e com exceção aí do carbono. Então, os ametais, eles são isolantes térmicos e elétricos. Os semimetais, eles apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Então, quando eles são aquecidos, eles ficam com características próximas aos metais. E quando esses semimetais são resfriados, eles ficam com características próximas aos ametais. No caso dos gases nobres, são gases altamente estáveis e são comumente encontrados em grande quantidade fora do planeta Terra. Na Terra, a gente encontra bem pouca quantidade dos gases nobres. As famílias ou grupos, né, tem aí, são 18. Vocês lembram que naquela tabela estava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, até 18, igual está aqui, ó. Só que tem uma outra nomenclatura que eles colocaram como família ou grupo A e grupo B. No caso aqui, aqui tá, o grupo 1 é também chamado de família 1A, o grupo 2, família 2A. No caso aqui, o grupo 3 vai ser 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. O 9 não vai ser 9B, é 8B de novo. Aqui também é 8B de novo, por causa das propriedades químicas que são semelhantes, por isso que eles colocaram dessa forma. E aqui fica 1B e 2B. Então, vocês podem ver que aqui no meio é o grupo B. Esses aqui, que estão em vermelho, são do grupo A. Então, tá vendo aqui, ó, família 3A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, né? 0 aqui ou 8A. Então, existe aí, a gente pode classificar de 1 até 18, ou posso falar 1A, 2A, 3A até 7A, ou 1B, 2B, 3B, tanto faz. A 1A é também a coluna 1A, né? É chamada de metais alcalinos, a 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênios,
7A halogênios e os gases nobres. No caso aí, esses elementos do grupo A são considerados elementos representativos. Então, essa família do tipo A, o número da família, que é esse aqui, 1A, 2A, 3A, se refere à quantidade de elétrons na camada de valência. Lembrando aí o que é camada de valência? A camada de valência é aquela última camada, né? A última camada que vai ter elétrons. Então, quando eu vejo assim, é da família 1A, quer dizer que tem um elétron na camada de valência, ou seja, na sua última camada. Aqueles elementos químicos que fazem parte da família 2A, eles têm 2 elétrons na última camada. Então, a igualdade na quantidade de elétrons da camada de valência provoca nos elementos da mesma família a semelhança de suas propriedades químicas. Como todo mundo aqui tem um elétron na última camada, por isso que eles ficaram agrupados aqui e eles possuem propriedades semelhantes, e assim por diante. No caso, todos esses elementos aqui, eles vão terminar nos subníveis S ou P. Então, vai terminar lá, ou 1S2, ou 2S2, ou 3P6, vai terminar todo mundo em S ou P, nesse caso aqui. Então, aqui, ó, família ou grupo 1A, que são os metais alcalinos, todos os seus elementos têm configuração eletrônica terminando em NS1, porque tem um elétron na última camada. Então, vai apresentar isso. Se a gente fizer a distribuição eletrônica desses todos os elementos que estão na família 1A, vai terminar todo mundo em S1. Pode ser 1, pode ser 1S1, 2S1, 3S1 e assim por diante. Então, todos têm um elétron e a tendência natural de formar cátions, que é, né, doar esse elétron aí. Lembra que quando tem a carga positiva aqui, ele tende a perder esse elétron. Quer dizer que ele perdeu o elétron. Quem é do grupo 2A são metais alcalinos terrosos. Todos os elementos desse grupo vão terminar com NS2. São 2 elétrons, termina com 2. Então, pode ser 1S2, 2S2, 3S2, todo mundo que tiver aqui vai terminar nesse subnível aqui. Então, no caso, todos têm 2 elétrons e vão ter a tendência natural de formar cátions mais 2. Então, todo mundo que está na família 1A vai formar cátion mais 1. Quem está na família 2A vai formar cátion mais 2. Quem é do grupo 3, da família do boro, vai terminar em NP1. Pode ser 1P1, 2P1, 3P1 e assim por diante. Então, na camada de valência, vai apresentar o quê? S2, NP1. Se a gente somar aqui 2 mais 1, vai dar os 3 elétrons que fazem parte aí da camada de valência de quem está na família do boro, quem faz parte do grupo 3A. Então, todos têm 3 elétrons e tem a tendência de formar cátion com a carga mais 3. No caso do grupo 4A, que é a família do carbono, todos os seus elementos têm configuração terminando em NP2. E aí, vai apresentar na sua última camada S2, P2. Se a gente somar 2 mais 2, vai dar 4 elétrons, que é quem faz parte do grupo 4A. Então, na sua última camada, tem 4 elétrons. No caso da família aqui, ou do grupo 5A, que é a família do nitrogênio, todos os seus elementos terminam em NP3. E vai apresentar na sua camada de valência o quê? S2, P3. Se a gente somar 2 mais 3, vai dar os 5 elétrons, né, da família do nitrogênio aí do grupo 5A. Só para relembrar aí, gente, então, esse S2 e P3 aqui, refere-se o quê? Se eu fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos químicos da família do nitrogênio, todos vão terminar com S2P3. Aqui vai depender, né, do número atômico, se a gente vai ser 2, 3 e assim por diante. Mas todos vão terminar com S2 e P3. Então, todos têm 5 elétrons. E no caso aqui do grupo 5A, eles já tendem a formar ânions com carga menos 3. Ou seja, eles já vão tender a ganhar elétrons. No grupo 6A, que são chamados de calcogênios, eles têm a configuração eletrônica terminando em NP4. Então, na sua camada de valência vai terminar em S2P4. Então, 2 mais 4 vai dar os 6 elétrons aqui. E todos esses 6 elétrons, né, vão estar na última camada, têm tendência de formar ânions com carga menos 2. Ou seja,
tende a ganhar 2 elétrons. No grupo 7A, que são os halogênios, todos os seus elementos têm configuração terminando em NP5, né? E na camada de valência vai ser S2P5. Se eu somar 2 mais 5, vai dar os 7 elétrons aqui que tem na sua última camada. E tem uma tendência de formar ânions com carga -1. E o grupo 8A, que são os gases nobres, com exceção do hélio aí, que apresenta configuração eletrônica um S2, é uma exceção, todos vão ter configuração terminando em NP6. Na sua camada de valência vai ser S2P6, aí ó, 2 mais 6, 8, que são os 8 elétrons que tem na última camada. Então, no caso dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada e eles não formam íons, porque a sua camada de valência já está completa. Ou seja, os gases nobres já estão estáveis. Um elemento químico, ele fica estável, sua camada estável com 8 elétrons na sua última camada. Aqui, só mostrando para vocês, é um resuminho do que eu falei. Então, aqui, ó, 1A tem um elétron na camada de valência, vai terminar em NS1, que são os metais alcalinos. 2A, 2 elétrons na camada de valência, termina com NS2, são os metais alcalinos terrosos. E assim por diante. Isso aqui é só um resuminho do que eu expliquei anteriormente, tá? E o grupo B? O grupo B são esses aqui do meio, que são chamados de elementos de transição. Para a família do B, o número não tem associação nenhuma com o número de elétrons na camada de valência, não é igual aqui 1A, 2A, 3A. Esse aqui não tem mesmo, porque aqui, ó, tem 3 colunas aqui que são 8B. E aqui, no caso, esses elementos químicos que estão aqui, que são elementos de transição do grupo B, eles terminam nos subníveis D ou F. Então, aqui mostrando para vocês. Quem está aqui da família 1A e 2A vai terminar em S, S1 e S2. Quem está aqui da família 1A vai terminar em P. P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá? P1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, que foi o que eu expliquei anteriormente. Todo mundo que está aqui vai terminar em D, e quem está aqui fora, que são esses que ficam aqui, fica aqui dentro, né? Vai terminar em F. Os períodos, eles são representados pelas linhas horizontais da tabela periódica, que são 7 ao todo. Eles representam aí a quantidade de camadas ou níveis que o átomo apresenta em sua distribuição eletrônica no estado fundamental, que é o seu estado estável. Então, aqui no caso do berílio, ele tem um número atômico igual a 4. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2. A número 1 representa a primeira camada, que é a camada K, e o número 2 representa a segunda camada, que é a camada L. Então, o berílio possui 2 camadas eletrônicas, a K e a L. Tá vendo que ele terminou aqui no 2? Significa que ele está no segundo período. O exemplo aqui do alumínio tem um número atômico igual a 13. No caso aqui, se a gente fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, se eu somar aqui, ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12, mais 1, 13. Deu os 13 aqui. O número 1 representa a primeira camada, então aqui na camada tem a camada K. O número 2 representa a segunda camada, que é a camada L. E o número 3 representa a terceira camada, que é a camada M. Ou seja, o alumínio possui 3 camadas eletrônicas, K, L e M, e, portanto, está no terceiro período. Então, além disso, cada período pode ser classificado também de acordo com o número de elementos que apresenta, né? O primeiro período é composto só pela camada K, é um período muito curto. O segundo período pelas camadas K e L, considerado curto. O terceiro período, camadas K, L e M, também considerado curto. No caso, o quarto período tem as camadas K, L, M e N longo e longo, quarto e quinto período, o sexto período e o sétimo período são considerados muito longos. Como é que a gente vai localizar os elementos químicos? Existem 2 formas. Eu posso pegar a tabela periódica e procurar lá, de acordo com o número atômico, eu procuro onde que está o elemento químico. Ok.
Mas, se eu não tiver uma tabela periódica, também tem como eu localizar esses elementos químicos a partir da distribuição eletrônica. Olha o exemplo aqui que eu vou dar para vocês. O bromo tem um número atômico igual a 35. Se a gente fizer a distribuição eletrônica que eu coloquei aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. No caso, quantas camadas possui aí? Então, a gente pode ver, ó, tem na camada K, que é o número 1, tem 2 elétrons na camada K. A camada L, que é o número 2, então tem 2 elétrons aqui com 6 aqui. 2 mais 6, 8. Então, na camada L tem 8 elétrons. Tem no terceiro período aqui, que é a terceira camada, que é a camada M, que tem 2 elétrons aqui e 6 aqui. 2 mais 6, aqui está 8. Mas aqui também tem 3D10, que também faz parte da terceira camada. Então, 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18 elétrons. Então, na terceira camada, que é a camada M, são 18 elétrons. Na quarta camada, que é a camada N, tem 2 elétrons aqui e 5 elétrons aqui. 2 mais 5, então na camada N tem 7 elétrons. Então, o que a gente pode observar? Que fiz a distribuição eletrônica, dando os 35 elementos químicos. Agora, eu somei quantos elétrons tem em cada camada. Então, na camada K tem 2, 8, 18 e 7. Então, descobri que tem 4 camadas, que é a camada K, L, M e N. Terminou no número 4. Se terminou no número 4, quer dizer que ele está no quarto período. Então, que ele possui 4 camadas, então ele está no quarto período. A gente pode ver que na sua última camada tem 7 elétrons. 7 elétrons na camada de valência, que é aqui, ó, 4s2, 4p5. 7 elétrons na camada de valência significa que ele faz parte da família 7A, que são os halogênios. Então, no caso, são os halogênios. O elétron de maior energia situado no subnível é o 4p5, que é o último subnível energético. Então, ele está no subnível, no bloco P, que é um elemento representativo. Então, é só chegar lá na tabela periódica e procurar. No quarto período, na família 7A, que são as halogênios, vamos embora ver se a gente encontra o bromo. Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então, quarto período é nessa linha. E está falando que é da família 7A. Então, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A. Se está na família 7A, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto período, então achei aqui que o bromo está localizado aqui. Então, vocês viram que sem a tabela periódica, eu já falei que ele estava no quarto período e na família 7A. Ok? No grupo B, também dá para a gente localizar a partir da distribuição eletrônica. Vamos dar um exemplo aqui, um elemento químico que tem número atômico igual a 23. Então, fazendo a distribuição eletrônica, vai dar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Se a gente somar aqui, vai dar 23. O subnível mais energético, que é o último subnível aqui, é o 3d3, mostrando que ele é um elemento de transição mesmo, né? Porque o bloco D está aqui. Qual que é a camada de valência? Camada de valência é a última camada. Então, vocês podem ver, não é o 3 aqui, é o 4. A última camada deles é a quarta camada. Então, a gente pode ver que ele está localizado no quarto período. O subnível mais energético, que é o último subnível que representou, é esse 3D3. Mas a camada de valência é a última camada, que é a quarta camada aqui. Para a gente determinar, eu já sei que está no quarto período. Então, já sei que está aqui. 1, 2, 3, está nessa linha. Agora, como é que eu vou saber qual é a família que o grupo B, que esse elemento químico do grupo B está? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que somar a quantidade de elétrons do subnível mais energético. Subnível mais energético é 3D3. Então, o número de elétrons aqui é 3. Então, vou pegar esse número 3, somar essa quantidade de elétrons com a quantidade de elétrons da camada de valência. A camada de valência aqui é 4s2. Quantos elétrons tem aqui? 2. Então, eu pego esse 3 mais esse 2. 3 mais 2 é igual a 5.
Então, eu acabo de descobrir que ele está no grupo 5B. Então, ele está no quarto período, já descobri aqui, quarto período, grupo 5B. 5B está aqui, ó. Tá vendo que o número atômico aqui está 23? Então, bateu certinho aqui a localização. No caso, em relação às propriedades aperiódicas, né? O que são essas propriedades aperiódicas? São aquelas que não se repetem periodicamente. Vão crescer conforme o seu número atômico. Então, nós temos aí como propriedades aperiódicas a massa atômica, o calor específico, a dureza e o índice de refração. No caso aqui da massa atômica, podemos mostrar aqui, ó, que quanto maior o número atômico do elemento químico, maior a sua massa atômica. Isso tá vendo que o número ele é diretamente proporcional. Mas existem também as propriedades periódicas, que são aquelas que se repetem periodicamente, crescendo ou decrescendo em cada período. Então, temos o raio atômico, o volume atômico, a energia de ionização, a eletroafinidade, né, também chamada de afinidade eletrônica, eletronegatividade, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Em relação ao raio atômico, o que é o raio atômico? É a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Lembra que o átomo tem o núcleo e tem suas camadas, que são as órbitas, que estão em volta. E os elétrons ficam localizados nessas camadas. Então, o raio atômico vai do núcleo até o elétron mais externo, até o último elétron da última camada, incluindo aí os gases nobres. Então, para comparar o tamanho do átomo, a gente vai considerar o número de camadas, que são também chamados de níveis, ou seja, quanto maior o número de níveis, maior o raio atômico. E também temos aí o número de prótons, que é o número atômico, e quanto maior o número atômico, menor o raio. Quanto maior o número de camadas, então a gente pode ver aqui, ó, tá aumentando as camadas, então vai aumentar o raio atômico, porque vai ter mais elétrons aí nas últimas camadas. E quanto maior o número atômico, a gente pode ver que o número atômico vai crescendo assim, né? Daqui da esquerda para a direita. Então, se ele cresce da esquerda para a direita, tá vendo essa seta aqui? Tá mostrando o quê? Que o raio atômico está diminuindo. Então, quanto mais aumenta o número atômico, menor vai ser o seu raio atômico. Quanto maior vai ser o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Em relação ao volume atômico, ele é o volume ocupado por uma quantidade fixa de número de átomos. Então, no caso aqui, ó, vocês podem ver que tem seta do meio para a esquerda, do meio para a direita. Tem seta de cima para baixo. Então, do meio para a esquerda, do meio para a direita e de cima para baixo. Quer dizer que o volume atômico está crescendo aqui, ó. Aqui é o menor volume atômico, aqui é o maior. Aqui é o menor, aqui é o maior. Aqui é menor volume atômico e aqui é maior. Então, nas famílias, se a gente for olhar as famílias, o volume atômico aumenta junto com o aumento do raio. No caso dos períodos, o volume atômico aumenta do centro para as extremidades. Do centro para as extremidades. Ok? Em relação à energia de ionização, é a energia absorvida para retirar um elétron de um átomo e transformá-lo em um cátion. Então, quando perde elétrons, fica com carga positiva e vai virar cátion. Então, no caso aqui, vocês podem ver que a energia de ionização funciona assim, ó. Aqui tem menor energia de ionização, à medida que vai diminuindo as camadas, vai aumentando a energia de ionização. E aumenta em relação aos períodos, vai aumentar da esquerda para a direita. Então, à medida que vai aumentando o número atômico, vai aumentando a energia de ionização. Então, aqui, quanto maior o tamanho do átomo, menor a sua energia de ionização. Ok? Se a gente fizer uma relação aí entre raio atômico e energia de ionização, vai ficar as setas dessa forma. O raio atômico, ele vai aumentar da direita para a esquerda e vai aumentar de cima para baixo. No caso da energia de ionização, o potencial de ionização, que é a mesma coisa, é o contrário do raio atômico. Ela aumenta da esquerda para a direita e
de baixo para cima. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo ao receber um elétron e transformá-lo em um ânion. No caso aí, né, recebe um elétron, vai formar ânion, formando uma carga negativa. Se a gente pode ver aqui que a afinidade eletrônica, ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, ela cresce aí de maneira oposta ao raio. Quanto menor o tamanho do átomo, maior a sua eletroafinidade ou afinidade eletrônica. No caso da eletronegatividade, vai indicar o elemento que tem maior tendência em receber elétrons. No caso aqui, né, não vai entrar os gases nobres, porque eles já são estáveis, estão em estado fundamental, então eles não entram. Então, como é que funciona a eletronegatividade? Ela vai, né, de baixo para cima e da esquerda para a direita, que vai aumentar. Então, quanto menor o tamanho do átomo, maior a sua eletronegatividade. Em relação à densidade, é a relação entre a massa e o volume ocupado pelo átomo. Nas famílias, aumenta conforme o aumento da massa, ou seja, de cima para baixo. Nos períodos, vai aumentar das extremidades para o centro. Ok? E a temperatura de fusão e ebulição, no caso, né, na família 1A e 2A vai aumentar de baixo para cima e nas outras famílias vai aumentar de cima para baixo. E no caso dos períodos, aumenta da extremidade para o centro. Ok? Então, agora vou disponibilizar para vocês aí o estudo dirigido referente a esse conteúdo. Até a próxima aula. Obrigada!